Tem coisas que a gente faz quando é moleque que não tem conserto. Não é que você queira o mal, não é planejado. Acontece num impulso. E quando você vê, já abriu uma porta que nunca mais vai conseguir fechar. Comigo, foi por causa de uma bola e de um garoto quieto demais. Essa história é de 1998. Naquele tempo, todas as férias de julho eu passava na casa dos meus avós. A cidade deles era daquelas pequenas, no meio do nada, onde as ruas principais tinham asfalto e as outras eram de terra batida. Para a gente que era criança, a única diversão era essa mesma, a rua. E foi ali no meio de uma partida de queimada que tudo começou. Eu era um dos mais velhos da turma, com meus 10 anos, e gostava de mandar no jogo. O Theo não. Ele era mais novo, devia ter uns 7, e sempre ficava só olhando sentado no meio-fio da calçada, como se não pertencesse àquele lugar. Numa tarde, no meio da gritaria do jogo, tive a péssima ideia de convidar o Theo para brincar. A bola, uma daquelas de borracha pesada, estava na minha mão. Mandei na direção dele. A minha intenção, juro, era só dar um susto, fazer ela quicar perto. Mas a gente nunca controla tudo, não é? A bola pegou em cheio no rosto dele. O barulho foi seco. Os outros garotos caíram na gargalhada. E eu, por puro reflexo, por vergonha de admitir o erro, ri também. O Theo cambaleou para trás com as mãos no nariz. Quando ele as tirou, tinha um fio de sangue escorrendo, mas não foi isso que me marcou. Foram os olhos dele. Por trás das lágrimas que começavam a encher os olhos dele, havia uma coisa dura, séria. Um tipo de raiva quieta que parecia de gente grande, não de um moleque. Naquele momento eu não dei importância. Era só um menino mais novo. O que ele poderia fazer? A tranquilidade daquele fim de tarde não durou muito. A cobrança pelo que eu fiz não veio na forma de um castigo do meu avô, mas de uma visita. Eu estava na cozinha, vendo minha avó Patrícia coar o café, quando bateram no portão. Era a mãe do Theo. Ela segurava a mão do filho que se escondia um pouco atrás dela. Minha avó secou as mãos no pano de prato e foi atender. "Pois não?" ela disse com aquela educação de quem já desconfia do que está por vir. "Dona Patrícia, boa tarde." A mulher começou com a voz contida. "Eu só queria pedir para o seu neto ter um pouco mais de cuidado. O Theo ficou com o nariz machucado o dia todo." Meu estômago revirou. Olhei para o Theo. Ele não me encarava. Seus olhos estavam fixos numas rachaduras da calçada. "Ah, minha querida, mas isso é coisa de moleque." Minha avó respondeu, tentando amenizar. "Criança brincando é assim mesmo. Uma hora ou outra um se machuca. O Ulisses não é de maldade." A mãe dele deu um sorriso murcho, um daqueles que não chega nos olhos. "Eu sei, só quero evitar coisa pior. Com licença." Ela se virou e foi embora puxando o Theo pela mão. Minha avó fechou o portão e se virou para mim, com um suspiro. "Olha, Ulisses, para não ter mais conversa, é melhor você ficar longe desse menino. Brinca com a sua turma de sempre, deixa ele no canto dele." E foi o que eu fiz. Nos dias que se seguiram, toda vez que eu via o Theo na rua, eu mudava de caminho. Se ele estava de um lado da calçada, eu ia para o outro. O estranho é que ele também parecia me evitar, mas de um jeito diferente. Quando eu passava, via os lábios dele se mexendo, como se sussurrasse alguma coisa sozinho. E o olhar não era mais o de raiva. Era um olhar vazio, que atravessava a gente, como se não estivesse vendo nada. Aquela distância que eu mantinha durante o dia não adiantava nada à noite. Porque quando eu deitava na cama e fechava os olhos, não tinha para onde correr. Era no escuro do meu quarto que o Theo vinha me encontrar. Começou com um sonho que parecia simples. Eu estava num quarto que não conhecia, grande e vazio. A única coisa que havia ali era um espelho antigo, alto, com a moldura de madeira escura toda manchada. Quando eu me aproximei para olhar meu reflexo, não era eu que estava lá. Era o Theo. Ele me encarava do outro lado do vidro, com aquele mesmo olhar perdido. Então, ele sorriu e me deu um nojo que arrepiou o corpo todo. A boca dele se abriu de um jeito que não era humano, larga demais, e no lugar dos dentes, o que tinha era um emaranhado de raízes pequenas e escuras, retorcidas como as de uma planta arrancada da terra. Acordei de um salto sem fôlego e a imagem daquele sorriso de raízes não saía da minha cabeça. E não parou mais.
As noites seguintes foram uma sequência de visitas. Em outro sonho, eu estava num campo aberto e o Theo estava parado, bem longe. Eu tentava correr, mas meus pés não saíam do lugar. Quando olhei para baixo, vi que raízes grossas e úmidas saíam do chão e se enroscavam nos meus tornozelos, me prendendo ali. Ele só observava. Na noite seguinte, ele finalmente falou comigo. A voz dele não era de criança. Soava como um monte de folhas secas sendo arrastadas pelo vento. E dos seus olhos, em vez de lágrimas, escorria uma areia fina e escura, como se ele chorasse terra. Eu já não dormia direito. Passava os dias cansado, com olheiras, e qualquer barulho me fazia pular. Minha avó começou a notar. Numa madrugada, depois de acordar suando de mais um desses sonhos, fui até a cozinha beber um copo d'água e a encontrei sentada na mesa como se estivesse me esperando. "Pesadelo de novo, meu filho?" Ela perguntou com a voz serena. Eu não aguentei e contei tudo. Falei do espelho, das raízes na boca, da terra que saía dos olhos dele. Vó Patrícia me ouviu com atenção, sem me interromper. Quando terminei, ela deu um longo suspiro. "Ah, Ulisses, isso é o seu coração com peso. Você sabe que fez errado em machucar o menino. E agora a sua cabeça está criando essas coisas para te mostrar isso. É peso na consciência." Ela se levantou e colocou um copo de água com açúcar na minha frente. "Talvez," ela disse, passando a mão no meu cabelo. "Se você criasse coragem e fosse pedir desculpas para ele, de verdade, esses sonhos ruins fossem embora." A lógica da minha avó era simples e por isso mesmo parecia a única saída. Pedir desculpas. Uma coisa tão pequena, mas que na minha cabeça de 10 anos, depois de tantos pesadelos, parecia a coisa mais difícil do mundo. Eu precisava acabar com aquilo. Precisava voltar a dormir em paz. Passei os 2 dias seguintes criando coragem. Eu ensaiava o que ia dizer, uma frase curta, direta. "Theo, me desculpa pela bolada." Mas sempre que eu o via de longe, sozinho perto do campinho de terra, meu corpo não obedecia. A imagem daquele sorriso de raízes vinha na minha cabeça e minhas pernas simplesmente não andavam na direção dele. Eu só precisava de uma chance, um momento em que não houvesse mais como fugir. A oportunidade veio no domingo. A rotina era a mesma de sempre: acordar, tomar café da manhã e ir com meus avós para a missa das 10. A igrejinha da cidade ficava bem no centro de uma praça pequena. E bem no meio dessa praça havia uma árvore enorme, uma gameleira velha, tão grande que a sombra dela cobria quase a praça inteira. Um lugar que todo mundo usava para escapar do sol. Quando a missa terminou e aquele calor do meio-dia começou a pesar, as pessoas saíram e ficaram conversando ali na frente. E foi quando eu o vi. Lá, sentado bem na base do tronco grosso da gameleira, estava o Theo. Sozinho, como sempre. Com um graveto na mão, ele desenhava coisas na terra, totalmente concentrado, nem aí para o movimento em volta dele. Era agora ou nunca, meu avô já estava me chamando para a gente ir embora. "Já vou", eu disse, a voz saindo mais fraca do que eu queria. Respirei fundo, sentindo o ar quente encher meus pulmões. Eu ficava pensando no que a minha avó tinha dito. "É só o seu coração com peso." Era só isso. Eu só precisava atravessar aqueles poucos metros de terra e falar, e então tudo voltaria ao normal. Comecei a andar na direção dele. A cada passo que eu dava, o barulho das conversas na praça parecia diminuir. O calor era forte, e o ar parado. O foco da minha visão foi se fechando em Theo e no tronco gigantesco da gameleira atrás dele, como se o resto do mundo estivesse perdendo a cor. Eu estava a uns 3 metros de distância quando minha voz finalmente saiu, fraca, quase um fiapo. "Theo!" Ele não se mexeu na hora. Continuou riscando a terra com o graveto. Então, muito lentamente, ele parou. A mão dele ficou imóvel sobre o desenho. A cabeça começou a se erguer, num movimento rígido, que não parecia natural. Quando os olhos dele encontraram os meus, o vazio que eu já tinha visto antes estava lá, mas parecia mais fundo, como 2 buracos escuros. Ele sorriu, e naquele instante toda aquela conversa da minha avó sobre peso na consciência foi por água abaixo. Não era um sorriso de menino.
Era um repuxar de pele, um repuxado que esticou os lábios dele sobre os dentes de um jeito errado, antinatural. E o rosto dele começou a mudar. As feições de criança pareceram afundar para dentro, enquanto a pele ao redor dos olhos e da boca se enrugava, criando vincos, marcas de expressão que não pertenciam a ele. Em segundos, o rosto que me encarava não era o de um garoto de 7 anos. Era o de um velho cheio de raiva e maldade, habitando o corpo de uma criança. E então o vento começou. Não era uma brisa de fim de manhã. Era um sopro que vinha de baixo. A poeira ao redor de Theo e da base da árvore levantou, girando devagar. Senti o ar subir pelas minhas pernas. Olhei para o alto da gameleira e as folhas não balançavam para os lados. Elas estavam eriçadas, todas apontando para o céu, como se a árvore inteira tivesse se arrepiado. A voz do meu avô cortou o ar, cheia de uma urgência que eu nunca tinha ouvido. Ulisses, sai daí, vem pra cá, agora! Olhei para ele. Vô Valdir estava pálido, com os olhos arregalados na direção do Theo. Ele fez um sinal da cruz apressado no peito. Tem coisa ruim aí! Ele murmurou mais para si mesmo do que para mim e começou a vir na minha direção. No exato instante em que a mão do meu avô agarrou meu braço com força, o chão vibrou. Não foi um tremor de terra, longo e barulhento. Foi uma pancada única, surda e poderosa, que pareceu nascer diretamente debaixo daquela árvore. Uma onda de choque invisível que atravessou a praça. A gente ouviu um estalo agudo, como metal se partindo, e todos olharam para cima, na mesma direção. A cruz de ferro que ficava no ponto mais alto do telhado da igreja tinha tombado. Não caiu, mas ficou ali, pendurada de lado, torta como um pescoço quebrado. De repente, todo mundo ficou quieto. Todas as conversas morreram. As pessoas olhavam da cruz torta para o menino sentado debaixo da árvore. E o Theo, ele não era mais o velho. Era só o Theo de novo, cabeça baixa, olhando para os desenhos que fazia na terra, como se nada, absolutamente nada, tivesse acontecido. Meu avô não soltou o meu braço. A mão dele, grossa e cheia de calos do trabalho, parecia de ferro. Ele me puxou para longe da praça, num passo rápido e firme, sem olhar para trás. Minha avó veio logo atrás de nós. O rosto dela era de quem não estava entendendo nada. Ela olhava para mim, depois para o meu avô, procurando uma resposta que não vinha. Ninguém disse uma palavra durante todo o caminho de volta para casa. O resto daquele domingo se passou num silêncio pesado. Meu avô se sentou na sua poltrona na sala e ficou ali, quieto, olhando para a parede. Vó Patrícia tentava agir normalmente. Me ofereceu um prato de comida que eu não consegui tocar. Ninguém mais tocou no assunto. Falar sobre aquilo seria admitir que tinha acontecido. Admitir que alguma coisa terrivelmente errada vivia ali, bem no meio da cidadezinha pacata deles, debaixo da sombra daquela gameleira. E era mais fácil fingir que não era real. Eu não vi mais o Theo. Passei a última semana das minhas férias praticamente trancado dentro de casa. Uma semana depois, a notícia chegou, não de forma oficial, mas como um sussurro que passou de vizinha em vizinha. A mãe do Theo tinha ido embora da cidade. A vizinha que contou disse que a mulher parecia assustada, que parecia desesperada. Arrumou as poucas coisas que tinham numa noite e simplesmente sumiu com o filho. Ninguém soube para onde. Aquela foi a última vez que passei minhas férias na casa dos meus avós. Hoje, tantos anos depois, eu entendo o que aconteceu. Minha avó, com toda a sua boa intenção, estava errada. Aquilo não era remorso se manifestando nos meus sonhos. E eu também estava errado. Eu não despertei um poder no Theo. Eu acho que eu quebrei alguma coisa dentro dele. Uma proteção, um escudo frágil que toda criança tem. Aquela maldade boba que eu fiz foi a rachadura na porta. E alguma coisa que já morava ali, na terra, nas raízes daquela árvore, viu a fresta e entrou. O Theo não era a entidade, ele era só a casca. Ele não era o agressor, foi só a segunda vítima. A primeira foi quando eu joguei aquela bola. Ele foi só o garoto que estava no lugar errado, na hora errada, com a tristeza certa para que algo muito mais antigo se apossasse dele. É isso que eu carrego comigo. Até hoje eu não tenho medo do escuro ou de fantasmas.
Eu tenho medo do que um simples ato de maldade pode convidar para o nosso mundo. Eu sei o que ele pode fazer, porque um dia, em 1998, eu abri essa porta, e eu nunca mais consegui encontrar um jeito de fechá-la. Eu acredito que a gente precisa ter muito cuidado com o que pede quando está no fundo do poço. Existe uma diferença enorme entre ter fé e fazer um acordo no escuro. Hoje eu sei que às vezes tem alguma coisa do outro lado escutando e ela não se importa muito com os detalhes do pedido, só com a força que você coloca nele. O que vou contar aconteceu em 2014. Numa daquelas cidadezinhas do interior que parecem paradas no tempo, com ruas de pedra e um silêncio que você quase ouvia à tarde. Minha mãe me levou para lá correndo. A irmã da minha avó, minha tia-avó Carla, estava se despedindo da vida. A casa, antes um lugar de férias e brincadeiras, agora tinha uma quietude estranha, um respeito pesado no ar. Minhas tias e primas mais velhas se revezavam nos cuidados, falando em voz baixa e andando na ponta dos pés. Minha prima Viviane, que tinha a minha idade, estava lá também. Mas para mim, aquela viagem não era só sobre dar apoio, tinha um peso a mais. Um mês antes, na última festa de família, eu tinha sido um idiota com a tia Carla. Tinha respondido mal a ela por causa de uma besteira qualquer, coisa de pré-adolescente, e a imagem do rosto dela, decepcionado, não saía da minha cabeça. Eu senti que aquela era a minha última chance de consertar as coisas, mesmo que fosse só em pensamento. Eu precisava fazer alguma coisa. Foi uma das minhas tias, a mais religiosa, que começou com a ideia. No fim da primeira tarde, ela nos chamou num canto, a mim e a Viviane. Vão os dois na igreja rezar pela tia Carla. A voz dela era baixa, mas firme. A prece de criança é mais limpa, chega mais rápido. Não era um pedido. A gente só concordou com a cabeça e foi. A igreja matriz ficava a um quarteirão de distância. Por fora, era imponente. Por dentro, parecia uma caverna escura e pesada. Não havia luz elétrica, ou pelo menos não estava acesa. O ambiente todo era iluminado pela luz trêmula das velas que os fiéis deixavam nos altares. O ar era denso, com aquele cheiro de madeira velha, incenso e cera de abelha derretida. Na primeira noite, nos ajoelhamos num dos bancos da frente, e foi ali que eu a vi. Perto da entrada, num canto mais sombrio, havia uma freira ajoelhada de costas para nós. Uma mancha escura e compacta na escuridão. Achei normal, claro. O que mais uma freira estaria fazendo numa igreja àquela hora? Mas havia algo estranho nela. Completamente imóvel. Ela não se movia 1 centímetro, não balançava com a respiração, não ajeitava a postura. Parecia uma estátua. Viviane estava tão imersa na sua própria tristeza que nem percebeu a presença dela. Rezamos por uns 20 minutos e fomos embora. A freira continuou lá, na mesma posição. Na segunda noite, a cena se repetiu. A mesma igreja, a mesma luz de velas e a mesma figura imóvel no canto. Ela se tornou parte do cenário, uma peça esquisita e silenciosa daquele ritual de despedida. Uma sombra que, por algum motivo, só eu parecia notar de verdade. Na terceira noite, o clima na casa tinha mudado. Ninguém falou nada, mas todos nós sabíamos que o tempo da tia Carla estava acabando. O silêncio não era mais de respeito, era de espera. Quando nossa tia nos olhou indicando que era a hora de ir à igreja, eu vi que Viviane estava no limite. Os olhos dela estavam vermelhos e inchados. Fomos caminhando sem dizer uma palavra. Dentro da igreja, a atmosfera de sempre nos acolheu. As velas, as sombras, os santos de madeira. E no canto dela, a freira. A mesma figura, na mesma pose. Uma peça fixa na nossa rotina de angústia. Nos ajoelhamos, e eu comecei a rezar o terço em silêncio, mais por hábito do que por convicção. Não demorou nem 5 minutos, escutei um som baixo ao meu lado, um soluço engasgado. Viviane estava tremendo. "O que foi?" sussurrei. Ela balançou a cabeça, o rosto escondido entre as mãos. "Não adianta." A voz dela saiu quebrada, cheia de raiva e dor. "Não está adiantando nada." Antes que eu pudesse responder, ela se levantou de uma vez.
O barulho do banco de madeira batendo pareceu um trovão naquele silêncio todo. Eu fiquei ali, de joelhos, vendo ela praticamente correr em direção à porta e sumir na escuridão lá fora. E então eu estava sozinho com ela. Sem a presença de Viviane, o espaço da igreja pareceu dobrar de tamanho e o silêncio que ficou era total, pesado. Um silêncio que fazia o zumbido das velas parecer alto. O meu primeiro impulso foi sair correndo atrás da Viviane, mas a lembrança da minha tia, o meu erro, aquela culpa, tudo isso me prendeu ali. Senti, de um jeito irracional e infantil, que se eu desistisse naquele momento, tudo teria sido em vão. A salvação dela, ou pelo menos a minha paz, dependia de eu terminar aquela oração. Fiquei um bom tempo ali paralisado. O eco dos passos da Viviane ainda parecia estar no ar. Olhei para a porta, depois para o altar e, inevitavelmente, para o canto escuro. A freira continuava lá, imóvel. Uma rocha de silêncio em meio à minha confusão. Eu tinha que terminar. Tentei voltar para o terço, mas as palavras não vinham. Minha mente estava barulhenta demais. Então eu simplesmente deixei para lá a oração decorada e comecei a conversar, ali no meu pensamento, com o que quer que estivesse escutando. Não foi uma prece bonita, foi uma negociação, quase uma confissão bagunçada. Eu falei sobre a briga com a tia Carla, sobre a cara que ela fez. Falei que não era justo ela partir sem que eu pudesse de algum jeito apagar aquilo. Eu admiti pela primeira vez que não tinha certeza se aquilo tudo funcionava. Se rezar, acender vela, ter fé, se alguma dessas coisas realmente mudava o destino de alguém. Minha angústia foi crescendo e virou um tipo de desafio, um desespero que me deu coragem. No final da minha conversa, eu fiz o pedido, o pacto. Se tem alguém aí de verdade, pensei com toda a força que eu tinha, se essa fé toda não é só uma história que a gente conta para sentir menos medo, me mostra. Eu preciso de um sinal, qualquer coisa. Me mostra que você está ouvindo, que não estou falando com as paredes. Me dá uma prova. Enquanto eu implorava em silêncio, meus olhos estavam fixos na direção da freira. Era como se ela fosse a antena daquele lugar, o ponto que concentrava toda a energia. O ar ficou mais denso, a luz das velas parecia se esticar e tremer. Eu não pedi o milagre da cura para a minha tia, porque no fundo eu já sabia que era tarde demais. Eu pedi por mim. Pedi um sinal que pudesse calar a minha dúvida. E foi nesse momento que o silêncio da igreja foi quebrado. Não veio do altar nem do teto, veio do canto. Foi um barulho baixo, um arrastar de tecido pesado sobre o piso de madeira, seguido por um estalo baixo, como um osso se ajeitando. Devagar, como se fizesse de propósito, o corpo da freira começou a se erguer. Ela não se levantou como uma pessoa apoiando as mãos. Ela subiu em um bloco único, rígido, como se estivesse sendo puxada para cima por um fio invisível. E então ela começou a virar na minha direção. O movimento era terrivelmente devagar. Primeiro o ombro, depois o tronco. E por fim, a cabeça coberta pelo véu escuro. A cada grau que ela girava, uma parte de mim gritava para eu correr, mas eu estava preso ao chão, observando a cena como se fosse um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Quando o rosto dela finalmente se alinhou com a luz fraca de uma vela próxima, o ar dos meus pulmões simplesmente desapareceu. Não havia um rosto ali. No lugar de pele, o que havia era uma massa de cera. A mesma cera amarelada e escorrida das velas que queimavam pela igreja. Os contornos de um nariz, de lábios e de um queixo estavam lá, mas disformes, derretidos como se tivessem sido selados pelo calor. No lugar dos olhos, apenas duas cavidades rasas e lisas. A figura não tinha expressão. Era uma máscara horrível de fé cega. Uma face feita da fé derretida de centenas de estranhos. Eu nem pensei, só reagi. Me empurrei para trás com as pernas caindo do banco com um baque surdo. O barulho parece que me acordou do transe. Me arrastei para trás no puro instinto e me pus de pé para correr. Corri como nunca tinha corrido na vida. Empurrei a porta maciça da igreja com o ombro e saí com tudo para a noite fria, buscando o ar que me faltava. Na esquina vi um dos meus tios vindo na minha direção, o rosto pálido sob a luz do poste. "Fabrício", ele chamou a voz grave. "Avisaram para voltar."
A Carla se foi. Acabou de acontecer. Eu me juntei à minha família na casa, o coração batendo na garganta, as palavras do meu tio ecoando na minha cabeça. Ninguém notou o meu estado. Estavam todos absorvidos pela dor fresca, pelo início do luto. Eu não contei o que vi. Como poderia? Que eu tinha visto uma estátua de cera se mover? Diriam que foi o choque, o cansaço, a imaginação de uma criança. Guardei o horror para mim, um segredo febril queimando por dentro. No dia seguinte, a missa de corpo presente foi naquela mesma igreja. A luz do sol entrava pelas janelas altas, iluminando as partículas de poeira no ar e tirando todo o poder das sombras. O lugar estava cheio de gente, de sussurros e de cheiro de flores. Olhei para o canto perto da entrada. Estava vazio. Era apenas um canto, com o piso de madeira gasto e nada mais. Por um momento terrível, duvidei de mim mesmo. Teria eu inventado tudo aquilo? No final da cerimônia, o padre, um senhor de cabelos brancos e rosto gentil, o padre Alfredo, se aproximou de mim e de Viviane. Eu vi vocês dois vindo rezar todas as noites, ele disse com um sorriso triste. Fizeram muito bem. É nos momentos mais difíceis que a fé se mostra. Aquelas palavras me deram um pingo de coragem. Era a minha única chance de saber. Padre! Comecei, a voz quase sumindo. Tinha uma freira. Ela rezava aqui também. Toda noite. Ali no canto. Quem ela era? O sorriso do padre Alfredo vacilou um pouco. Ele olhou para o canto que eu apontei e depois de volta para mim, a expressão agora séria. Uma freira, meu filho? Ele respondeu com calma. Não há freiras nesta paróquia há mais de 40 anos, desde que o antigo convento fechou. Senti um nó no estômago, então eu tinha mesmo imaginado. Mas o padre continuou, inclinando-se um pouco e baixando a voz, como quem conta um segredo. Mas as histórias antigas do povo daqui, essas existem. Dizem que uma das últimas irmãs da ordem fez um voto de silêncio perpétuo. Um voto tão severo que, segundo a lenda, ela nunca mais abriu a boca. Almas muito devotas ou com grandes penitências às vezes demoram a entender que seu tempo aqui acabou. Talvez o que você viu fosse apenas uma oração muito longa chegando ao fim. Aquela explicação foi infinitamente mais assustadora do que uma simples negação. A explicação dele tornou meu medo ainda mais real. Naquele dia eu entendi. Eu pedi um sinal, exigi uma prova, e alguma coisa naquele lugar antigo me ouviu. Não recebi a paz ou o consolo que eu esperava. Recebi exatamente o que pedi, um sinal inegável. Hoje eu acredito, mas minha fé não tem nada de sereno. É uma fé que sempre olha duas vezes para os cantos escuros. Uma fé que sabe que nem toda prece é ouvida por anjos. A minha foi ouvida por algo feito de silêncio, de promessas e de cera derretida. Meu nome é Yasmin. Em 2022 consegui o que parecia ser o emprego dos sonhos para qualquer bióloga. Fui contratada para um projeto de revitalização numa ilha da nossa costa que, por quase um século, tinha funcionado como uma colônia penal. A ideia era transformar um lugar marcado pelo sofrimento num santuário ecológico. No papel era uma iniciativa incrível. Na prática, boa parte do nosso trabalho era uma luta constante contra a burocracia. Era tanto relatório, tanta planilha, que às vezes eu sentia que a natureza ficava em segundo plano. Mas a ilha era outra coisa. Tinha uma beleza quase agressiva. Praias que pareciam intocadas, uma mata fechada, com um cheiro forte de folha e sal, e um silêncio profundo, que quem mora em cidade grande nem sabe mais que existe. Só que havia algo mais ali. Não chegava a ser uma sensação ruim, mas era uma espécie de densidade no ar. Uma quietude que não parecia vir da paz, mas de um cansaço muito, muito antigo. Aconteceu numa terça-feira, pouco mais de um mês depois que eu cheguei. O trabalho na ilha incluía uma ronda noturna, mais por protocolo, para garantir que nenhum equipamento caro ficasse desprotegido. Era uma tarefa simples, feita em trios, e naquela noite o turno era meu, da Rafaela e da Lívia.
A gente deveria ter saído às 10 da noite, mas um relatório urgente nos atrasou. Quando finalmente deixamos o alojamento, já passava da 1 da madrugada. A ilha, que já era silenciosa, parecia um vácuo. Mais uma noite olhando para o mato. A voz de Rafaela cortou o silêncio. Ela era assim, direta, sem paciência para o que considerava perda de tempo. Podiam instalar umas câmeras e resolver logo isso. Ah, qual é, Rafaela? Pelo menos o céu tá bonito hoje. Eu disse mais para quebrar o clima do que por acreditar naquilo. Lívia, como sempre, não dizia nada. Andava um pouco atrás de nós, quieta, observando a escuridão que as nossas lanternas mal cortavam. Estávamos numa estradinha de terra com a vegetação densa dos dois lados, a uns 500 metros da base principal. Foi quando a gente ouviu. Não foi alto. Veio de longe, de dentro da mata. Parecia um lamento, um fio de voz de mulher, fino, mas que carregava uma angústia enorme para um som tão baixo. Eu parei no mesmo instante. Aquilo não era som de bicho, não era som de vento. O que foi isso? Minha voz saiu quase num sussurro. Deve ser alguma coruja diferente. Rafaela respondeu rápido demais, sem sequer diminuir o passo. Ela tinha uma explicação prática para tudo. Mas Lívia também tinha parado, alguns passos atrás de mim. Ela olhava fixamente para a escuridão de onde o som tinha vindo. A luz da minha lanterna pegou o rosto dela por um segundo, e foi o suficiente para ver que seus olhos estavam arregalados. Ela tinha ouvido, e sabia, assim como eu, que aquilo não era uma coruja. Vamos, gente, é só um bicho. A voz de Rafaela soou mais irritada do que ela talvez quisesse demonstrar. Ela já estava uns bons metros à nossa frente, a lanterna balançando com impaciência. A gente vai ficar aqui a noite toda? Antes que eu pudesse inventar uma desculpa para Lívia e eu termos parado, o som veio de novo. Mas não era mais um fio de voz distante. Ele explodiu de dentro da mata, talvez a uns 20, 30 metros de onde estávamos. E não havia mais nada de contido nele. Era um grito de pura e antiga dor. Um lamento tão profundo, tão carregado, que parecia ter peso físico. Ele vibrou no ar, no chão, e se instalou dentro do meu peito. E então a coisa mais bizarra aconteceu. Eu não senti medo. Aquele som não me assustou. Ele me partiu ao meio. Uma tristeza que eu sabia não ser minha me atingiu com tanta força que meus joelhos bambearam. Eu me apoiei no tronco de uma árvore para não desabar ali mesmo e comecei a chorar. Não era um choro de pânico com soluços. Eram lágrimas silenciosas e pesadas que desciam por um cansaço que parecia ter 1000 anos. Era como sentir a dor daquela voz na minha própria pele. Consegui virar a cabeça na direção de Rafaela. A lanterna dela tremia, criando riscos de luz no meio do breu. O rosto, sempre tão autoconfiante, estava irreconhecível, transformado pelo pânico. A boca entreaberta, os olhos fixos na mata. Pela primeira vez desde que a conheci, Rafaela estava completamente perdida, sem nenhuma explicação lógica onde pudesse se agarrar. Mas foi a visão de Lívia que me deu a verdadeira dimensão daquilo. Ela continuava no mesmo lugar, parada como uma estátua. Só que ela não olhava mais para a escuridão geral da vegetação. Seu rosto estava virado um pouco para o lado, focado num ponto específico vazio na beira da estrada. Os olhos dela, eles não estavam apenas arregalados de susto. Eles estavam seguindo alguma coisa. Ela não estava travada de medo. Ela estava paralisada porque estava vendo algo que nem eu nem Rafaela conseguíamos enxergar. O grito parou tão de repente quanto começou, deixando um silêncio que zumbia, mais denso e opressivo do que qualquer barulho. Ninguém se mexia. Só se ouvia a minha respiração entrecortada pelo choro e o som ofegante do pavor de Rafaela. Foi Rafaela quem se mexeu primeiro. Ela soltou um ruído baixo, um som de animal preso e, sem aviso, virou de uma vez e começou a correr de volta para a base. A corrida dela foi o que me tirou daquele estado. O instinto de sobrevivência berrou mais alto que a tristeza que me afogava. Agarrei o braço de Lívia, que continuava imóvel, os olhos fixos naquele ponto vazio. O braço dela estava frio, rígido. Lívia, vamos! Eu a puxei com força, praticamente a arrastando comigo nos primeiros passos. Corremos de um jeito descontrolado, tropeçando em raízes e pedras que não víamos.
com as nossas lanternas cortando a escuridão para todo lado. A única coisa que importava era a luz amarela de um dos alojamentos, a uns 200 metros dali. Era onde Murilo e Bianca, outros 2 pesquisadores, estavam. Chegamos à porta de madeira, batendo com os punhos fechados, com um desespero que não dava margem para a educação. Quem abriu foi Murilo, com uma cara amassada de sono e confusão. "O que foi?" Rafaela tentava falar, mas só conseguia puxar o ar curvada, com as mãos nos joelhos. Eu respondi por ela, a voz trêmula. "O grito, vocês não ouviram lá na estrada?" Ele franziu a testa, olhando para a escuridão atrás de nós, como se procurasse a origem do barulho. "Grito? Não, Yasmin. A gente estava aqui dentro ouvindo música. Está tudo bem? Vocês 3 estão brancas, parecem que viram." Ele não completou a frase. Bianca apareceu atrás dele, segurando uma caneca que soltava um vapor leve. "A gente só ouviu vocês esmurrando a porta. O que aconteceu?" Nós 3 nos olhamos. O alívio de ter chegado em segurança estava sendo engolido por uma estranha e súbita sensação de isolamento. Eles não tinham ouvido. Ninguém tinha ouvido aquele som que tinha rasgado o nosso mundo em 2. Lívia se soltou suavemente do meu aperto e, sem encarar ninguém, foi se sentar num degrau no canto da sala, abraçando os próprios joelhos. Rafaela, por outro lado, se endireitou. Parecia que ela tentava, à força, voltar a ser a pessoa prática de sempre. Foi um som muito alto, parecia uma pessoa. Murilo, na sua mais pura boa vontade, tentou nos tranquilizar. "Olha, às vezes o vento que vem do mar prega umas peças na gente, faz uns barulhos que enganam. Querem uma água com açúcar?" Vento. Ele achava que tinha sido o vento. Naquele momento, olhando para os rostos confusos deles e para a figura encolhida de Lívia, eu soube que tentar explicar o que tínhamos vivido seria completamente inútil, e talvez fosse até mais assustador do que o próprio grito. Ninguém tocou no assunto na manhã seguinte. Nem Murilo, nem Bianca, provavelmente por delicadeza. E nem nós 3, cada uma por um motivo diferente. Um pacto de silêncio foi firmado sem que uma única palavra fosse dita, mas o silêncio, como eu ia descobrir, pode ser mais barulhento que qualquer grito. Os dias que se seguiram foram a pior parte. Rafaela adotou uma postura de negação agressiva. Agia como se aquela noite simplesmente não tivesse existido. Se eu espairecia por um segundo durante o trabalho, ela logo vinha com um comentário ácido, algo como: "A cabeça tá longe hoje, Yasmin." Era o jeito dela de mandar eu superar. Uma tarde, no laboratório, tomei coragem e tentei. "Rafaela, sobre aquela noite," ela me cortou sem nem se virar do microscópio. "Não teve noite nenhuma, Yasmin. Foi cansaço, sugestão, fim de papo." Ela não estava tentando me convencer. Estava lutando para convencer a si mesma. Lívia era o outro extremo. Mergulhou num silêncio que eu não achava ser possível. Nas refeições, mexia na comida com o garfo, mas quase não comia. Durante as coletas de campo, fazia tudo no automático. Seus movimentos eram precisos, mas era como se ela não estivesse ali de verdade. O mais perturbador era que, às vezes, eu a pegava parada, olhando para um ponto fixo no horizonte, com exatamente a mesma expressão que tinha na estrada. Era como se ela estivesse assistindo ao replay de algo, uma cena que só existia para ela. E eu fiquei com a tristeza. Ela se instalou em mim. Era uma companheira constante, um peso no fundo do peito que deixava a beleza da ilha opaca, sem cor. Perdi o apetite, a concentração. O trabalho que antes me fascinava virou um fardo mecânico. Tudo parecia pequeno e sem sentido. Então os sonhos começaram. Não eram pesadelos, não do jeito clássico. Eram fragmentos, flashes de uma memória que não era minha. Eu via fileiras de homens de roupas gastas, caminhando em fila sob um sol forte. Via mãos grossas, rachadas, segurando ferramentas rústicas. Num desses flashes, eu vi uma mulher de cabelos longos e escuros, de costas, parada na beira da estrada. Ela não se movia, apenas olhava para os homens que passavam. Via rostos sem nome, magros, com um olhar de uma resignação que me rasgava por dentro. Num desses sonhos, eu estava na beira de uma vala longa e rasa. Não havia nada dentro dela, mas eu sabia, com aquela certeza absurda que só se tem em sonho,
que aquele chão estava saturado de histórias não contadas. Eu sempre acordava no meio da noite com o rosto molhado, sentindo o gosto de sal na boca, o eco exato daquela tristeza do lamento. Aquele trecho da estrada virou uma obsessão. Voltei lá 2 vezes durante o dia. Não havia nada, só a poeira, as árvores e o som dos pássaros. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que aquele lugar era uma cicatriz mal curada na terra e que nós, com o nosso projeto de revitalização, estávamos pisando nela sem o menor cuidado. 2 semanas se passaram nesse inferno particular e silencioso. O nosso trio tinha se desfeito. Eu estava afundando naquela melancolia e sabia que não ia aguentar por muito mais tempo. Eu precisava, no mínimo, de uma explicação, não por curiosidade, por sobrevivência. Foi quando me lembrei do Sr. Simão, um dos funcionários mais antigos da ilha, que cuidava da manutenção dos barcos. Encontrei o Sr. Simão no pequeno cais consertando uma rede de pesca com uma agulha de madeira que parecia ter a idade dele. Ele estava na ilha há mais de 40 anos. Tinha visto a colônia penal em seus últimos dias de funcionamento, a desativação e o início lento da transformação em reserva. Se alguém conhecia os segredos daquele lugar, era ele. Aproximei-me sem jeito, sem saber direito como começar. Falei do meu mal-estar, do cansaço, da sensação estranha que não me largava. Não tive coragem de mencionar o grito, o lamento. Tive medo que ele me olhasse com pena, que me achasse louca. Ele não riu, nem me dispensou com uma explicação simples. Continuou seu trabalho com a rede por um longo minuto, em silêncio. Então, ele pousou as ferramentas e olhou para a mata, lá no alto. "Onde é que a moça faz a ronda da noite?" ele perguntou a voz rouca. Quando eu descrevi a estradinha de terra, ele balançou a cabeça devagar, confirmando algo para si mesmo. O pessoal novo chegou, fez mapa, mediu tudo com aparelho chique, mas não perguntou. Ele disse, mais para o mar do que para mim. "Começaram a mexer com a terra lá perto, não foi? Para construir a base nova?" Eu confirmei com a cabeça. "Pois é, ali onde eles estão cavando, era para onde iam os esquecidos. Os que morriam e não tinham família para vir buscar o corpo, nem dinheiro para o enterro do outro lado. Não tem cruz, não tem nome em lugar nenhum. A terra guardou eles por muito tempo. Meu corpo todo se arrepiou, mas não era de medo, era de compreensão." Ele continuou. "Isso aqui não tem alma penada de filme, menina. Isso aqui é memória. E a terra, quando a gente machuca ela justo onde mais dói, ela reclama, ela chora. Tem gente que é surda, não ouve nada. Tem gente que ouve o grito e sai correndo." Ele virou o rosto e me olhou nos olhos pela primeira vez. "E tem uns poucos que a terra escolhe para sentir a dor junto com ela, só para a dor não ser esquecida." As palavras dele não me trouxeram paz. Elas se encaixaram de um jeito terrível. A tristeza que eu carregava não era minha, era da ilha. O lamento não tinha sido um aviso para eu fugir. Tinha sido uma divisão da dor. E por algum motivo eu fui escolhida para ouvir. Ou condenada, ainda não sei dizer. Pedi demissão 2 semanas depois. Não consegui mais ficar um dia sequer naquele lugar. Mas ir embora não adiantou. Aquele choro, aquela angústia vieram comigo na bagagem. Estão aqui, agora, enquanto escrevo isto. A explicação do Sr. Simão deu um nome ao que aconteceu, mas não tirou o peso. Pelo contrário, porque agora eu entendo. O lamento não acabou naquela noite na estrada. Para mim, ele só começou. Outro dia, no meu apartamento, o barulho de uma britadeira começou numa obra aqui perto, o som do concreto sendo quebrado. Do nada, meus olhos se encheram d'água e a mesma tristeza antiga me rasgou por dentro. A terra, mesmo a da cidade, estava sendo ferida e eu chorei por ela. Parece que no fim, eu me tornei a cicatriz. Esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.